Professor, e qual a outra característica também que traz a apicultura, que vai deixando na apicultura essa pecha de patinho feio do agronegócio, professor? Rapaz, tem uma, Jandy, que ela é interessante, sabe, Pedro? Que é a pessoa que começa a criar abelha, mas que sem a busca desse conhecimento e sem a busca da informação que vai tirar muita crença limitante que ele tem, ele começa a fazer a prática da apicultura baseada naquilo que o pai dele criou, que o avô dele criou, que o bisavô dele criou, de resultados pequenos de 5, 8, 10 quilos de mel por colmeia ano, e que constitui ali um paradigma de trabalho para ele, aonde ele não vai alcançar resultado. Então, ele caindo nessa retórica, ele vai acontecer o que com ele? Ele vai fracassar o negócio dele. Inclusive, foi tema da nossa live de ontem. Os 5 passos para o fracasso da apicultura. E a pessoa que vai nessa, ela vai fracassar. Ou seja, ela quer fazer apicultura da cabeça dela. Ela não quer fazer apicultura baseada em estudo, em método, baseada em instrução, baseado no acompanhamento de um mentor que possa levar de fato a um resultado, de um mentor que já faça também esse resultado, né, Pedro? Exatamente. E aí ele fracassa. E o fracasso, ele leva também a uma ideia do quê? De que a apicultura não dá dinheiro, de que a apicultura é coisa pra gente à toa, de que a apicultura é coisa de gente que não quer trabalhar, porque você vai no apiário só 2 vezes por mês a cada 15 dias em média, então é coisa de vagabundo. Tudo isso o pessoal fala. Tem um outro aspecto também, fora esse do que os outros dizem, mas o sentimento do apicultor mesmo. Eu passei por isso e vejo alguns amigos também passando. Você captura o seu enxame bonitinho e coloca no apiário. Você vai na semana seguinte, no dia seguinte, ela foi embora. Quer dizer que você fracassou? Não. Não, é. A abelha não vive em cativeiro, ela não se estiver naquele lugar ali, ela foi embora. Se ela cismar, não gostei daqui, você quer um animal mais temperamental do que a rainha? Exatamente. O nome já está dizendo, é a rainha. Ninguém dobra a rainha. Ou você dá um conforto biológico para a rainha de fato, para tratar a rainha não como rainha, mas como deusa da colmeia, ou ela não vai ficar com você. Tem um amigo meu que começou agora, ele capturou 5 enxames. Tava eufórico, capturei 5 enxames, eu falei, você tá seguindo o método certinho? Ah, mas às vezes não dá tempo e tal. Não tá seguindo? Não. E o que aconteceu? Eu perdi 3 enxames. E aí? Aí ele fracassa e coloca a culpa na apicultura, coloca a culpa na abelha que não fica na colmeia, coloca a culpa na abelha que não produziu mel para ele. Ah, porque eu comprei 3 caixas, coloquei a abelha lá dentro, joguei dinheiro fora. Mas ele só colocou a abelha dentro da colmeia e não implementou um método para fazer produção. Exatamente. Ele vai ter produção? Professor, e aí a culpa é da apicultura? Eu tenho um amigo que o pai dele é apicultor, lá no Rio Grande do Sul, e ele falou numa live recentemente que um dos piores profissões que existe é do apicultor. Porque ele viu o pai dele sofrer a vida toda com a apicultura. Isso é muito triste. O filho não entender o que é apicultura, muitas vezes porque o desconhecimento daquele pai, o desconhecimento daquele apicultor, fez com que ele fracassasse várias vezes na apicultura. Ou fez com que também o trabalho se tornasse muito pesado. Sim. Porque a gente costuma falar no apiário que muitas vezes quando a gente não segue um método, não segue um passo a passo, não segue um roteiro de trabalho, um plano de negócios, você tem que fazer 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Você vai repetindo até dar certo, se der certo. Que muitas vezes também não dá, né? Exatamente. Ele repete, mas não chega. E é muito triste isso. Isso que você comentou é muito triste, porque o que a gente vê de pessoas que entram na atividade, e é igual essa situação. Ah, porque o meu pai malhou a vida inteira na abelha, nunca conseguiu nada na vida. Mas o que é que chegou de informação para ele? Esse é um outro ponto. Essa falta de conhecimento, professor, acaba trazendo também o problema do medo das abelhas, né? Como um dos fatores que limita a apicultura como um grande empreendimento. É verdade. O medo é terrível, né, gente? O medo é terrível, porque não existe nenhum problema em ter medo. O problema não é ter medo, né? Inclusive, toda pessoa que tenha medo, que seja um apicultor profissional e que tenha, entre aspas, medo, ele, na realidade, ele já venceu a ideia do medo. Ele passa a ter respeito pela abelha. Agora, o medo mesmo é aquele medo que advém da falta do conhecimento, né? Isso. E a falta do conhecimento é que leva realmente a pessoa ali a ter um desconhecimento tão grande do que é apicultura,
que ela também acaba fomentando uma ideia errada daquele conhecimento para outras pessoas. E rejeitando, né, E a rejeitando atividade. aquilo que é a atividade e o glamour da atividade, né, Pedro? É tão interessante que até hoje eu tenho vizinhos lá na fazenda que eles se preocupam com o nosso apiário que está a distância enorme, de quilômetros da casa Da sede dele. porque eles acham que as abelhas vão sair matando tudo e todo mundo. Não, e detalhe, se ele tomar uma ferroada lá, tá a 3 km de você, mas se ele tomar uma ferroada lá, ele vai lá cobrar de você porque que as suas abelhas atacaram ele. Já chegou a 3 reclamação, quilômetros. já chegou reclamação assim em época de chameação, que as abelhas estão enxameando mesmo. Suas abelhas invadiram a minha casa. Olha bem, que absurdo. A gente vai lá buscar. É, ué, Ele tem que ir lá buscar, não, então eu vou lá buscar, não tem problema não. E vou tem lá que buscar. mesmo. Então esse desconhecimento ele é terrível, principalmente no Brasil, aonde uma mentira, quando ela vai sendo repetida dezenas de vezes, ela se transforma numa verdade. Exatamente, né, professor? Então a ideia da abelha que ataca, da abelha que mata, da abelha africana que quer destruir, da abelha africana que quer acabar com a abelha sem ferrão, da abelha africana que não pode conviver junto da abelha sem ferrão. Então, mitos que vão sendo construídos até por gente do meio acadêmico. Sim. E que o pessoal vai repetindo e que vai transformando aquilo em verdade.